Boa noite. X não cumpre ordem de Alexandre de Moraes e ministro determina a suspensão da plataforma em 24 horas com multa de R$50 mil para quem acessar a rede social. Banco Central intervém novamente e vende $1 bilhão em leilão para controlar o aumento do dólar. E você vai ver também. Teto de igreja em Recife desaba durante distribuição de cestas básicas e deixa 2 mortos. Taxa de desemprego cai pelo 5º trimestre seguido, chega a 6,8% e população ocupada bate recorde histórico. O presidente Lula disse hoje que o indicado para o Banco Central, Gabriel Galípolo, terá autonomia para presidir a instituição. O presidente começou o dia com uma entrevista à Rádio Mais Paraíba. Ele defendeu a autonomia da instituição, mesmo com a troca no comando do banco, que ocorrerá no início de 2025. O indicado é o atual diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, que ainda precisa passar pela sabatina no Senado e ser aprovado pelo plenário da Casa. Além disso, Lula voltou a criticar a atual taxa Selic. A taxa de juros no Brasil hoje não tem explicação. Não tem explicação. O problema é que no imaginário do mercado, o presidente do Banco Central tem que ser um representante do sistema financeiro. E eu não acho que tem que ser. Tem que ser uma pessoa que goste desse país, que pense na soberania nacional e que tome as atitudes corretas. Se um dia o Galípolo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juro, ótimo. E ele vai trabalhar com a autonomia que trabalhou o Meirelles. O presidente também falou sobre a crise política na Venezuela. Lula reforçou a necessidade da divulgação das atas das eleições no país vizinho. Eu não aceito nem a vitória dele, nem da oposição. Eu acho que tem um negócio, a oposição fala que ganhou, ele fala que ganhou, mas você não tem prova. Ainda na Paraíba, o presidente Lula inaugurou o canal Acauã-Araçagi, em Riachão do Poço. Trata-se da maior obra hídrica da Paraíba e a segunda maior do Nordeste, levando água da transposição do Rio São Francisco para 24 municípios e assentamentos da região. Nos últimos compromissos no estado da Paraíba, Lula anunciou mais recursos e visitou a inauguração da unidade de uma empresa de call center em João Pessoa. No final do dia, o presidente retornou para Brasília. O desemprego no Brasil caiu para 6,8% no trimestre encerrado no mês de julho, segundo dados do IBGE. O resultado representa recuo de 1,1 ponto percentual na comparação com o mesmo período de 2023. É a menor taxa para o período de toda a série histórica, iniciada em 2012. O número de pessoas empregadas cresceu principalmente no setor do comércio. A Merlin ficou 3 anos desempregada. Durante esse período, se virou como manicure e entregadora de produtos. Foi complicado, porque eles tinham muitos limites de idade. Hoje, ela deve participar de um processo seletivo. Pretendo arrumar um emprego, CLT. A Maiara, do Rio de Janeiro, veio a São Paulo em busca de trabalho. Como não consegue emprego na área em que tem formação, psicologia, ela decidiu se candidatar a uma vaga de atendente de telemarketing. Aqui em São Paulo eu tô vendo mais oportunidades assim, de conseguir chegar ao ponto da entrevista. No momento agora é mais buscando salário, né? O IBGE divulgou hoje os números da PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. A taxa de desemprego verificada no trimestre encerrado em julho, de 6,8%, é a menor para o período de toda a série histórica, iniciada em 2012. O número representa uma queda de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e de 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números do mercado de trabalho nos últimos trimestres, não apenas nesse terminado agora em julho de 24, mas desde o início do ano, vem mostrando um desempenho bastante favorável. Ainda de acordo com o IBGE, o total de trabalhadores no Brasil bateu um novo recorde e cresceu 2,7% em um ano, alcançando 102 milhões de pessoas. O grupo de atividades que impulsionou as ocupações no setor privado, mais uma vez, foi o comércio. O setor foi responsável por uma alta de 1,9% no trimestre encerrado em julho, com a entrada de 368 mil novos trabalhadores no país. Então, o que a gente tem até o momento é um mercado de trabalho com resultados bastante favoráveis. Hoje,
O comércio, isoladamente, ele responde por 19 milhões de pessoas, né? Inclusive, nesse trimestre, ele alcançou o seu valor recorde de pessoas ocupadas na atividade do comércio. Segundo um estudo do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, no Brasil, a cada 10 estagiários, 4 fazem parte da classe C. A remuneração paga pelas empresas ajuda no custeio das despesas da família e no pagamento da universidade. Lucas faz estágio em uma empresa de audiovisual. E além de praticar aquilo que aprende em sala de aula, o estudante também consegue ajudar nas despesas de casa. Todos os meus gastos comigo mesmo sou eu que pago. Eu ajudo em casa, eu pago umas contas aqui em casa. Também ajudo a minha mãe e minha família com, por exemplo, a gente quer comprar algum eletrodoméstico, a gente divide para ficar bom para todo mundo. Às vezes já aconteceu de eu comprar eletrodoméstico assim. Eu tenho bichinhos de estimação, então a ração deles eu compro também. Segundo o CIEE, 39% dos estagiários no Brasil pertenciam à classe C e outros 37,8% às classes D e E em 2023. Além disso, mais de 60% desses estudantes usavam a remuneração e os benefícios pagos pelas empresas para ajudar a família com as contas de casa. Para este ano, a expectativa do CIEE é de que o número de estagiários cresça 3,7% no país e cerca de 4,5% em 2025, atingindo a marca de 1 milhão de estudantes, o maior volume desde o início da série histórica em 2012. Então, entendendo o estágio como estratégia de organização dos seus recursos humanos, a gente vem percebendo que as empresas abrem as vagas, fazem investimento nos estudantes e depois efetivam eles. Então, pode ser uma grande estratégia para as organizações e é o que a gente observa dentro desse crescimento, entre expectativa para 2024 e a própria expectativa para 2025 também. O Lucas, que já garantiu seu estágio, sabe bem qual o valor de uma vaga como essa. Agora que eu consegui estágio, eu estou muito feliz, é um sentimento de realização, sabe? A remuneração que vem, que também é uma consequência, mas é uma consequência muito boa, né? Então, é esse sentimento de felicidade. Caso Anick Herd, a defesa do réu Lourival Fadiga deu uma importante declaração para o processo nesta sexta. A defesa de Lourival Correa Neto Fadiga disse que ele confessou que matou a advogada Anick de Almeida Peixoto Herdi, de 54 anos. Anick está morta desde o dia 29 de fevereiro. Na verdade, nunca ocorreu um crime de sequestro. A Anick foi morta desde o primeiro dia, desde o dia do seu desaparecimento. De acordo com a advogada, Lourival agiu a mando de outra pessoa. A defesa tenta agora um acordo de delação premiada com a justiça. O Lourival não é a principal pessoa nesse crime. Ele agiu mediante mando de uma outra pessoa, de muito poder financeiro e de muita influência. Anick foi vista pela última vez em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, onde morava com o marido, Benjamin Cordeiro Herdi, herdeiro de um grupo que administrou universidades na capital fluminense. No dia do desaparecimento, ele recebeu uma mensagem alertando que Anick tinha sido sequestrada e só seria liberada mediante resgate de R$4.600.000. Foi Lourival quem ajudou a montar uma operação para o pagamento. Ele prestava serviços de informática para o casal, mas fingia ser policial federal. Lourival, os filhos dele, Henrique Vieira Fadiga e Maria Luísa Vieira Fadiga, e a amante Rebeca Azevedo Santos, são réus pelo sequestro de Anick. Nenhum deles tem qualquer relação com a morte de Anick. Eu ressalto que eles apenas tiveram o benefício financeiro, em alguma medida. De acordo com as investigações, mensagens trocadas entre Lourival e Rebeca comprovam a morte da advogada e afasta a possibilidade de localizar os restos mortais dela, porque o corpo teria sido queimado. Agora o Ministério Público pediu à Justiça que os 4 réus também respondam pelo assassinato de Anick.
O MP informou que não chegou a um acordo com Lourival sobre os benefícios que poderiam ser aplicados no caso de uma colaboração premiada e que, se novas provas forem apresentadas de maneira espontânea, elas podem ser validadas, mas sem uma colaboração premiada. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado do Distrito Federal realizou a operação contra o PCC. No início da manhã, 342 policiais cumpriram 90 mandados judiciais contra criminosos que seriam ligados ao PCC. Foram 47 ordens de prisão temporária e 43 mandados de busca e apreensão em endereços no Distrito Federal, em Goiás e São Paulo, incluindo presídios. Desses 47, 11 estão foragidos até o momento e o restante, os 36, já estão com os mandados devidamente cumpridos. Desses 36, 26 estavam presos no sistema penal nosso, do Distrito Federal, e 10 foram alcançados hoje que estavam em liberdade. De acordo com as investigações, os integrantes do grupo estavam envolvidos em atividades ilícitas, como tráfico de drogas, crimes patrimoniais e crimes violentos, além do recrutamento de novos membros, com o objetivo de fortalecer a estrutura da facção e aumentar a onda de crimes na capital federal. A Polícia Civil do Paraná prendeu hoje pelo menos 11 pessoas, 4 delas em flagrante, em uma operação contra grupos suspeitos de tráfico de drogas no estado. Durante a ação, foram apreendidos vários entorpecentes, como maconha, cocaína e crack, além de R$4 mil em espécie e 2 armas de fogo. Além das prisões, os policiais também cumpriram 23 mandados de busca e apreensão. A Justiça de São Paulo ouviu hoje testemunhas e os 6 réus acusados de sequestrar o ex-jogador Marcelinho Carioca e a amiga dele no final do ano passado. Quem traz as novidades sobre esse caso para a gente é a repórter Valéria Luizetti, ao vivo. Boa noite para você, Valéria. Pois é, boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos assistem. O juiz Sérgio Sedano, da 2ª Vara Criminal do Fórum de Itaquaquecetuba, ouviu na tarde de hoje 21 testemunhas por videoconferência, 13 de acusação e 8 de defesa, além dos 7 réus envolvidos no caso. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, depois que Marcelinho havia saído de um show na Neoquímica Arena, em Itaquera, na zona leste da capital paulista. Ele e a amiga Thaís Alcântara de Oliveira foram abordados pelos bandidos na porta da casa de Thaís, em Itaquá. De lá, eles foram levados para um cativeiro na mesma cidade e apenas um dia e meio depois eles foram soltos pelos criminosos. De acordo com a divisão anti-sequestro, 10 pessoas participaram desse crime, sendo 7 homens e 3 mulheres. Dos investigados, 8 estão presos, embora apenas 7 tenham sido citados no processo. Também, de acordo com a divisão, o sequestro não foi planejado diretamente contra o Marcelinho. Os réus respondem por associação criminosa, receptação, roubo, extorsão mediante sequestro e lavagem de dinheiro. Essa foi a última audiência antes do julgamento, que ainda não tem data definida. Augusto e Amanda. A gente lembra bem desse caso. Obrigada, Valéria. As autoridades investigam as causas do incêndio que resultou na morte de um casal e do filho recém-nascido em Valparaíso de Goiás, a 50 quilômetros de Brasília. Técnicos da Polícia Civil do Distrito Federal suspeitam que o uso de um produto inflamável tenha provocado a tragédia. O fogo e a fumaça intensa que saíram do apartamento do 7º andar desse prédio, em Valparaíso de Goiás, e a notícia de que 3 pessoas da mesma família, incluindo um bebê, morreram ao tentarem se salvar, chocaram o país. A polícia ainda não confirmou como o fogo começou, mas a suspeita é de que um produto usado para impermeabilização de móveis tenha intensificado o incêndio. Da família, só uma criança que estava na escola se salvou. Luiz Lima, de 38 anos, a esposa, Graciane de Oliveira, de 25, e o filho recém-nascido, Leonardo, de 1 mês, não resistiram à queda após tentarem se salvar das chamas.
Um dos cachorros da família também morreu e o outro está desaparecido. Uma outra mulher que estava no apartamento e um técnico que fazia o trabalho de impermeabilização de um sofá estão internados em estado grave neste hospital. O suposto uso de itens inflamáveis durante o trabalho do rapaz acendeu um alerta. O produto, geralmente aplicado em estofados, serve para proteção contra líquidos e poeira. Este técnico explica que ele pode ser feito à base de água, que é mais seguro, ou de solvente, o que é mais perigoso. Para produtos inflamáveis, a pessoa tem que ter um curso específico, né? Ela tem que ter um ambiente específico e ela tem que também ter autorizações de todos os órgãos competentes. Na demonstração, é possível ver a diferença entre os dois. Ele passa o produto à base de água na mão e acende um isqueiro. Repare que nada acontece. Já neste objeto, com líquido à base de solvente, uma simples faísca é suficiente para acender o fogo. O laudo final com os motivos que provocaram a tragédia deve ser divulgado na próxima semana. Os bombeiros de Brasília fazem um alerta sobre o uso de impermeabilizantes inflamáveis. Ele é regulamentado, tá, pelo Ministério do Trabalho. Existem normas para poder aplicar esse impermeabilizante. Tem que ser usado EPI, existe a forma de ser aplicada, com pausas, em ambiente ventilado. A questão de ser volátil é só no caso do inflamável, né? Não deve ser utilizado de forma nenhuma. O que a gente pede cuidado do cliente em si é estar perguntando, estar questionando, ou o próprio profissional está expondo toda a situação, né? É melhor sempre chamar um profissional, gente, ler o rótulo com cuidado. E o cachorrinho que estava desaparecido após um incêndio, que você viu aí na reportagem, foi encontrado agora há pouco. Na Bahia, um homem de 36 anos foi preso em flagrante depois de atirar contra o carro da prefeita de Aporá, Karine Ataíde. Ela não estava no carro. O motorista da prefeita foi atingido de raspão, mas está bem. O criminoso vai responder por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Nas redes sociais, Karine Ataíde afirma não saber a motivação do crime. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool revela que entre 2010 e 2022, o número de jovens e adolescentes que tiveram mortes atribuídas ao consumo de bebida alcoólica caiu. Por outro lado, a população brasileira acima dos 55 anos foi a que mais morreu por consequência do uso de bebida alcoólica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo de bebida alcoólica é responsável por 2,6 milhões de mortes todos os anos no mundo. No Brasil, entre 2010 e 2022, a população acima de 55 anos foi a que mais teve aumento de óbitos por causa do consumo de bebida alcoólica, subindo de 42% para 55%, o equivalente a 33 mortes a cada 100 mil habitantes. Durante a época da pandemia, 2020, 21, 22, nós tivemos menos leitos disponíveis, porque os leitos estavam mais voltados para a Covid. Nós tivemos menos procura para tratamento de álcool. Por quê? Porque as pessoas não queriam sair de casa. As pessoas também começaram a beber mais. A pesquisa ainda aponta que em 2022, pessoas pretas e pardas lideraram as mortes relacionadas ao consumo de bebida alcoólica. Foram 10 a cada 100 mil habitantes, a maioria mulheres, totalizando 70% dos óbitos. E estudos mostram que a discriminação racial pode abalar a saúde mental e aumentar o risco de desenvolver transtornos por uso de álcool. Porém, a gente precisa alertar que isso não equivale a dizer que os negros praticam mais o consumo abusivo, mas sim que quando eles se deparam com esse problema, as chances de obter tratamento de qualidade são muito menores do que a população branca. Paraná, Espírito Santo e Piauí apresentaram as maiores taxas de mortes superiores ao índice nacional, que foi de 32 óbitos a cada 100 mil habitantes. Por outro lado, adolescentes e jovens apresentaram redução. Adolescentes até os 17 anos caiu de 3% para 1%. Entre os jovens foi ainda maior, de 20% para 13%. É um resultado positivo, interessante, e está ligado a campanhas de prevenção, está ligado também a uma certa migração dos jovens para um outro tipo de dependência que não o álcool. Muitos jovens hoje têm um problema de dependência de teles, de jogos, de bets.
Para muitos, a solução para se livrar do álcool é procurar grupos de alta ajuda. O tratamento ele serve para quê? Para você estabilizar a crise, voltar a pensar com clareza. A pessoa precisa saber administrar, porque a doença se reinstala. Se você ficar 10 anos sem beber, é alcoólatra. Criou problema com a sua maneira de beber. E aí fica 10 anos sem beber. Você começa a beber, você reinstala no ponto que você estava dos seus desequilíbrios. Depois dos depoimentos do assassino confesso da vereadora Marielle Franco, Rony Lessa, o Supremo Tribunal Federal ouviu Elcio Queiroz, cúmplice no assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Queiroz disse que não queria participar do crime e assumiu que dirigia o carro que perseguiu Marielle. Quem traz os detalhes desse depoimento é o repórter Marcos Amoroso, direto de Brasília. Boa noite para você, Amoroso. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Elcio está preso desde 2019 e participou por videoconferência direto do presídio da Papuda aqui em Brasília. Ele é a última testemunha ouvida pelo STF nessa fase da investigação. Assim como Rony Lessa, o assassino confesso de Marielle, que prestou depoimento para o STF nos últimos 2 dias, o Queiroz confirmou que existia um esquema de corrupção na divisão de homicídios da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que era chefiada pelo delegado Rivaldo Barbosa, também preso por envolvimento no crime. O motorista que dirigia o carro que perseguiu Anderson e Marielle disse que não queria participar do crime, mas que foi convencido por Lessa a poder estar ali naquele momento. Apesar de dizer que foi convencido, ele negou que tenha recebido uma proposta de cerca de 25 milhões de reais para participar do crime, à revelia do que Lessa disse ao STF. A amizade dos dois policiais existe há pelo menos 30 anos. E apesar dessa longa relação que eles tinham, o Elcio disse que foi manipulado por uma rede de mentiras de Lessa. Ele afirmou que soube dos planos de matar Marielle quando entrou no carro e que o assassinato da vereadora, nas próprias palavras de Lessa, era uma questão pessoal. Vamos ouvir. E no meio do caminho eu falei, mas o que é? O que é isso aí? De que se trata? Ele falou, não, a situação é a vereadora, aí falou o nome da senhora Marielle Franco, tal, o alvo que eu estou de olho e tal, a situação assim, ele foi explicando do jeito dele, eu não me lembro as palavras exatas. Mas eu perguntei para ele, isso é o quê? Isso trata o quê? Um dinheiro, isso aí? Ele falou assim, não é dinheiro não, é pessoal. O Mato Grosso decretou situação de emergência por 180 dias devido à seca severa e os incêndios florestais que atingem várias regiões do estado. O Pantanal é um dos locais mais afetados. Esse decreto permite que as autoridades possam adotar medidas de combate às queimadas, como a compra de bens e materiais, sem a necessidade de licitação. O Corpo de Bombeiros já acabou com mais de 70 incêndios florestais no estado e trabalha no controle de outros 27 focos. 169 homens, 6 aeronaves, 55 viaturas, máquinas e barcos participam dos trabalhos. 48 cidades continuam em estado de alerta máximo para incêndios florestais no interior de São Paulo. Desde a última semana, 10 pessoas foram presas suspeitas de cometerem crimes ambientais. A última prisão aconteceu na manhã de hoje em Franca. O suspeito foi identificado depois que câmeras de segurança flagraram a ação. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, além de ser acusado de colocar fogo propositalmente na mata, o homem de 44 anos vai responder por porte ilegal de arma. Em Ribeirão Preto, os bombeiros combateram mais focos de incêndio durante a sexta-feira. Desde a última semana, mais de 7 mil agentes públicos trabalharam no combate às chamas. 2 pessoas morreram. O mês de agosto registrou o maior número de queimadas desde 1998. O governo do estado estima um prejuízo superior a R$1 bilhão. Nossa, é tão desolador, né, Igor Silveira, esse cenário pós-queimadas, incêndios no estado de São Paulo, praticamente todo o Brasil, né? Se a gente passar por vários biomas. Querido, continua assim, tempo quente e seco no final de semana?
Sim, vai ficar bem quente, seco durante o fim de semana e também a próxima semana. Boa noite para você, boa noite Augusto, boa noite para você que está em casa. Olhando aqui no mapa, a gente percebe que as temperaturas ficam acima dos 30 graus em praticamente todo o Brasil. Olha, 36 graus amanhã em Manaus, 40 graus em Cuiabá, com tempo quente e seco, que aumenta o risco de queimadas. Belo Horizonte marcando 30 graus de máxima amanhã também. Agora, olhando aqui no próximo mapa, a gente percebe que só tem previsão de chuva em alguns extremos da região norte, no litoral nordestino e também no extremo sul gaúcho, por causa da passagem de uma frente fria que pode vir acompanhada de trovoadas e também ventos de até 90 km por hora. No Paraná e em Santa Catarina o sol aparece e por lá não chove. Agora em São Paulo as temperaturas continuam subindo. Olha, a máxima de 26 graus amanhã, 31 graus no domingo, 29 graus na segunda-feira e na terça-feira, a máxima chegando na casa dos 32 graus. No Rio de Janeiro esquenta ainda mais. O tempo vai ser quente, abafado, ensolarado. Final de semana vai da praia e os termômetros alcançam 31 graus amanhã, 33 no domingo, 35 graus na segunda-feira e 33 na terça-feira. Vai esquentar bastante. Agora, a partir de segunda-feira, uma nova onda de calor atinge praticamente todo o Brasil. Olha, os termômetros podem ficar até 2,5 graus acima da média em toda essa área mais em laranja aqui do mapa e até 5 graus acima do esperado para essa época do ano nesses pontos em vermelhos que pegam o centro-oeste, partes do sul do país e também do sudeste. Então é bom se preparar porque semana que vem vai esquentar bastante, viu? Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Bom final de semana para você também. Olha só, em Goiás, redemoinhos de fogo e muita poeira assustaram moradores da cidade de Rio Verde. Veja só essas imagens. Pessoas registraram o momento em que um funil em chamas se forma no meio de uma plantação e atravessa até uma via pública. Esses funis podem chegar a 100 km por hora e alcançar até 100 metros de altura. Duas mulheres deixaram a rotina exaustiva que tinham em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para percorrer o Brasil em uma Kombi amarela. Nessa aventura, elas já passaram por 11 estados e agora estão em Fortaleza, no Ceará. Do interior de São Paulo, Eliette e Kelly partiram em direção ao litoral brasileiro. Com a Kombi amarela 99, apelidada de Paçoca, percorreram até agora cerca de 15 mil quilômetros durante 2 anos, até chegarem à capital do Ceará. Em dezembro de 2021, a minha mãe faleceu repentinamente e aí a gente percebeu a fragilidade da vida e resolveu botar esse plano em prática. Apesar do medo e da insegurança, a Eliette pegou carona no sonho da companheira. Com a morte da mãe dela, aí algo mexeu comigo, porque eu pensei assim, pô, podia ser eu. Podia ser eu, podia ser ela e a gente ia estar vivendo uma vida do qual não nos preenchia. A Kombi foi adaptada para caber tudo o que as duas precisam. Cozinha, despensa, o cantinho para as roupas, o local para o merecido repouso e, claro, para o Jeremias e a Frederica. A conversa tá boa, mas eu vou aproveitar a oportunidade para dirigir a Paçoca e sentir um pouco dessa aventura. Conduzir a Kombi num percurso curto é fácil. Agora, deixar a estabilidade de um emprego para pegar a estrada, preciso muita coragem. Tem uma rede de apoio, tem aplicativos que mostram pontos de apoio. E quando a gente chega num local que não tem esses pontos de apoio, a gente opta pelas cidades menores, que são mais acolhedoras. Durante a viagem, elas aprenderam a arte do macramê e de fazer as pulseiras em aço, uma terapia para passar o tempo, além de dar fôlego financeiro para seguir viagem e apreciar cada destino. Essa viagem a gente percebeu que a natureza deixa a gente muito mais próximo de Deus. A gente foi ver esse pôr do sol lá em Cabedelo, na Praia do Jacaré. E o simples ato de parar e realmente admirar o pôr do sol
me trouxe uma emoção muito grande e assim a gente não conseguiu conter as lágrimas. A vida é agora, mas amanhã, para onde vocês vão? Para onde o coração mandar. A gente deixa o coração levar a gente. E uma hora, se ele falar para, a gente para. E mesmo após a intervenção do Banco Central com leilões da moeda americana, o dólar fechou nesta sexta-feira em alta de 0,24%, cotado a R$ 5,63. Já o Ibovespa, depois de uma semana com recordes históricos, teve uma leve queda e fechou o dia aos 136 mil pontos. A alta demanda no setor naval no Rio de Janeiro vem impulsionando o crescimento de postos de trabalho. Em 4 anos, os empregos nesse setor no estado aumentaram mais que a média nacional. No início da década passada, esse estaleiro em Niterói, na região metropolitana do Rio, chegou a ter mais de 10 mil empregados. Em 2022, era um pouco mais de 700 e hoje passam de 1.200. O novo governo tem um viés um pouco mais voltado para o conteúdo local e, com isso, a gente consegue ter um pouquinho mais de demanda dentro dessa indústria que é muito importante aqui para o Brasil. Até porque, se você parar para pensar, cada emprego gerado aqui gera de 4 a 5 empregos indiretos. Então, isso movimenta toda a localidade aqui. Um estudo feito pela Firjan, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, aponta que entre 2019 e 2023, os empregos no setor naval cresceram 30% no estado, mais do que o crescimento em todo o país, que foi de 20%. Nos 5 primeiros meses do ano, a alta foi de 4,8% no Rio e 4,2% no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o Rio de Janeiro tem o maior parque naval em operação no país. 24 dos 49 estaleiros e canteiros navais estão aqui. 7 são de grande porte, o que corresponde à metade do total nacional. A gente vê a recuperação do mercado naval ocorrendo conectada ao mercado de petróleo, né? Além de ser o estado produtor, é um estado que cresceu muito a sua produção nos últimos anos, entre 2019 e 2024, em torno aí de 40%, e a gente vê os empregos nesse mesmo caminho. E olha essa imagem mais fofa registrada no costão de Barra Velha, ao norte de Santa Catarina. Um lobo marinho subantártico foi flagrado aí relaxando nessa sexta-feira. Vida boa! O animal está sendo monitorado por equipes da Fundação Municipal do Meio Ambiente e do Projeto de Monitoramento de Praias da Univale. De acordo com pesquisadores, o lobo marinho está bem de saúde e utilizou as pedras apenas para descansar. A orientação é para que moradores e turistas não cheguem perto do animal. Nessa época do ano, é comum o litoral catarinense receber a visita de lobos marinhos. E olha mais essa história de frio de aquecer o coração. Em Florianópolis, 16 pinguins foram soltos de volta ao mar. Durante a jornada de migração no oceano, eles encalharam na praia, mas foram resgatados e passaram por reabilitação. Agora, recuperados, eles seguem em direção à Patagônia, na Argentina, com toda essa elegância. Só nesse ano, ao menos 2.500 pinguins de Magalhães foram resgatados em Florianópolis. O teto de um santuário em Recife veio abaixo durante distribuição de cestas básicas. Imagens de câmeras de segurança mostram o instante em que o teto do santuário desabou. Do lado de fora, uma mulher entrou em desespero. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição desabou faltando 100 dias para a celebração de uma importante festa que costuma reunir milhares de católicos. A tragédia aconteceu no início da tarde de hoje. Membros do santuário faziam entrega de cestas básicas quando o teto veio abaixo. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Nesse primeiro momento é cuidar dessas pessoas, dar toda a assistência que elas precisem e depois a gente cuida do santuário. Esse santuário é um símbolo para o Recife, um símbolo para Pernambuco. Assim que a Defesa Civil, que os bombeiros liberarem, a equipe de engenheiros da Secretaria de Defesa Urbana, de Desenvolvimento Urbano,
começa a fazer o levantamento para que a gente possa fazer a reconstrução do santuário. Eliane foi uma das vítimas e relata como tudo aconteceu. A gente pensava que era fogo, quando dá fé, tudo desabando. Aí eu peguei, me abaixei, dei minhas costas assim, né? Só que a pancada foi nas costas e na minha cabeça. E morreu uma mulher assim nas minhas pernas. E eu querendo sair sem poder, né? Quem salvou eu foi um vizinho que saiu me arrastando. Eu gritava, eu chorava. E agradeci muito a Deus, porque isso foi um livramento, viu? Segundo informações da Secretaria de Defesa Social, 2 pessoas morreram, um homem e uma mulher. Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados. Uma tragédia muito grande, nós lamentamos e estamos trabalhando para esclarecer isso o mais rápido possível. Deve ser instaurado um inquérito pela Polícia Civil, nós teremos um laudo de perícia e agora é dar apoio às famílias e procurar reconstruir o santuário. 9 vítimas foram levadas para o Hospital da Restauração, 8 adultos e uma criança. Segundo a unidade, os pacientes apresentaram politrauma, mas chegaram conscientes. As outras foram atendidas em unidades de pronto atendimento. Segundo o SAMU, o estado de saúde delas é estável. Os técnicos estão na área, tanto da Defesa Civil quanto da Polícia já está aqui presente para poder fazer a avaliação, para poder, enfim, identificar o que é que de fato ocorreu. Se tem alguma ligação ou não com a instalação recente de placas solares, se tem alguma outra medida estrutural que foi feita. Então isso é uma coisa que agora, esse passo seguinte, vai caber uma apuração, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista também policial. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.